Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Caroline e eu estou aqui novamente no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede, para propor que a gente estude um pouquinho. Pegue o seu caderno e vamos lá. Hoje nós vamos revisar elementos existentes nos contos maravilhosos, ver exemplos de alguns elementos e tirar possíveis dúvidas e propor a produção de um conto maravilhoso. Nós vimos na aula passada que os contos maravilhosos eles seguem a seguinte sequência. Existe uma situação inicial, que é quem norteia toda a história, um obstáculo, um elemento mágico que geralmente vai ajudar a resolver esse obstáculo e a resolução do conflito. Precisamos ter atenção à estrutura tradicional do conto. O conto inicia sempre com a apresentação de personagens. Existem os complicadores, que são os obstáculos, o clímax, que é o ponto alto da história, e o desfecho. No conto maravilhoso, os personagens são naturais e também podem ser sobrenaturais, e eles convivem em ambientes imaginários, diferentes do universo real. Quase sempre há um herói que age em defesa de outras personagens, muitas vezes oprimidas por situações que também são inusitadas. O narrador no conto maravilhoso, em nenhum instante, ele refere-se ao absurdo que ele relata. Pelo contrário, tudo é narrado com aparente naturalidade, a fim de que o leitor, o quanto possível, não apenas imagine ao mesmo tempo e o mesmo espaço, mas também se convença da atuação daqueles personagens, que o leitor acredite que aquilo de fato aconteceu. São comuns cenas que envolvem feitiços, milagres, metamorfoses, mágicas e outras situações surreais, ou seja, situações que ultrapassam a realidade lógica. Há contos maravilhosos que se tornaram clássicos no cinema, como João e Maria, Peter Pan e O Gato de Botas. Vejamos agora uma situação inicial para inspirar vocês. Eu trouxe o conto do Gato de Botas e a gente vai analisar o conto a partir das características. Era uma vez um moleiro muito pobre que tinha 3 filhos. Os 2 mais velhos eram preguiçosos e o caçula era muito trabalhador. Quando o moleiro morreu, só deixou como herança um moinho, um burrinho e um gato. Essa é a situação inicial. Quando o moleiro morreu, só deixou de herança o moinho, o burrinho e o gato. É essa situação que vai gerar toda a história. O moinho ficou para os filhos mais velhos, o burrinho para o filho do meio e o gato para o caçula. Este último ficou muito descontente com a parte que lhe coube da herança, mas o gato lhe disse. Quando eu tenho aqui o gato lhe disse, eu tenho a questão do animismo, animais que falam, situações que são incomuns na realidade. Meu querido amo, compra-me um par de botas e um saco, e em breve te provarei que sou de mais utilidade que um moinho ou um asno. Assim, pois, o rapaz converteu todo o dinheiro que possuía num lindo par de botas e num saco para o seu gatinho. Este calçou as botas e, pondo o saco às costas, encaminhou-se para o sítio onde havia uma coelheira. Quando ali chegou, abriu o saco, meteu-lhe uma porção de farelo moído e deitou-se no chão, fingindo de morto. Então, essa parte aqui considera a situação inicial do Gato de Botas. Aqui nós temos o clímax, que é o ponto alto, o momento do conflito da história. Um dia o gato convidou seu amo para tomar um banho no rio. Ao chegarem ao local, o gato disse ao jovem: de hoje em diante, seu nome será Marquês de Carabás. Agora, por favor, tire sua roupa e entre na água. O rapaz não estava entendendo nada, mas como confiava no gato, atendeu seu pedido. O gato havia levado o rapaz no local por onde devia passar a carruagem real. Esperto, o gato, ao ver a carruagem se aproximando, começou a gritar: socorro, socorro! O que aconteceu? Perguntou ao rei, descendo da sua carruagem. Os ladrões roubaram a roupa do nobre Marquês de Carabás, disse o gato. Meu amo está dentro da água e ficará resfriado. O rei mandou imediatamente uns servos ao palácio. Voltaram daí a pouco com um magnífico vestuário feito para o próprio rei quando jovem. O dono do gato vestiu-se e ficou tão bonito que a princesa, assim que o viu, dele se enamorou. O rei também ficou encantado e murmurou: eu era exatamente assim nos meus tempos de moço. Então, nós temos aqui a parte do conflito, algo que vai gerar um obstáculo que precisa ser resolvido. Um exemplo de resolução. Então o moço pediu a mão da princesa e o casamento foi celebrado com a maior pompa.
ou seja, já resolveu o conflito. O gato assistiu calçando um novo par de botas com cordões encarnados e bordados a ouro e preciosos diamantes. E daí em diante passaram a viver muito felizes. Está aqui uma característica que difere os contos maravilhosos dos contos de fada. Geralmente os contos de fada terminam com felizes para sempre. Já os contos maravilhosos propõem uma outra resolução e uma reflexão que ele traz logo abaixo. E se o gato às vezes ainda se metia a correr atrás dos ratos, era apenas por divertimento, porque absolutamente não mais precisava de ratos para matar a fome. Então, existe uma reflexão após a conclusão do conto. E aqui existe um desafio, a proposta. Vocês vão dar continuidade ao texto iniciado, esse texto aqui iniciado. Você pode pausar agora o vídeo e copiar esse trecho para que você dê continuidade a ele. Há muitos e muitos anos, vivia um rei muito celebrado por sua sabedoria, mas temido por sua crueldade, o rei Silas. Ele tinha um estranho costume. Quando a refeição do meio-dia acabava, Tadeu lhe trazia um prato a mais. Esse prato era coberto. Nem mesmo o criado sabia o que havia ali dentro. Nem ele, nem mais ninguém, porque o rei só tirava a tampa e comia depois que ficava sozinho. Um dia, depois que isso já acontecia há algum tempo, o criado não aguentou mais de curiosidade, na hora de levar o prato embora. Secretamente, o carregou para o seu quarto, trancou a porta e, com cuidado, quando levantou a tampa, viu que dentro havia um ratinho azul. Vocês vão dar continuidade a este conto maravilhoso, lembrando daquelas orientações. Escreva entre 25 e 30 linhas de caneta. As linhas que já estão compostas aqui, elas não contam, tá? São 25 e 30 linhas a partir daqui. Os fatos fantásticos da história devem estar relacionados ao ratinho azul, aqueles elementos que eu falei no início. E a sua narrativa deve trazer complicações para Tadeu, o criado que foi curioso. Dicas: ninguém escreve um texto igual ao outro. Coloque a sua imaginação para funcionar e aproveite o tempo que você está em casa. Não tenha preguiça de escrever e reescrever o seu texto. Até o final do seu conto, o leitor deverá encontrar respostas para o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu. E então, antes de terminar a sua produção, releia o que você escreveu, faça uma autocrítica, uma autocorreção, confira se o seu texto está de fácil entendimento, se as frases e os parágrafos estão ligados, se os fatos seguem uma sequência cronológica e se não se embaralharam, se há alguma repetição ou se sobra alguma palavra, se há ortografia, acentuação, a pontuação, se está tudo corretinho, ok? Muito bem, então vamos à obra. Até a próxima aula.